E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e a videoaula de hoje, apesar de ser curta, é bastante significativa. Nós vamos falar sobre a partilha da África, um processo que acabou acontecendo ao fim do século XIX, por volta de 1885, junto a uma conferência chamada Conferência de Berlim. Pois bem, essa partilha do continente africano ela acabou acarretando um grande processo que acabou sendo culminante para a existência da Primeira Guerra Mundial. A partilha da África ela não levou em consideração grupos étnicos, culturas e nem formação de territórios. Simplesmente grandes economias do continente europeu, as economias imperialistas, elas decidiram dividir o continente africano. A partir daí surge a ideia de neocolonialismo, um novo colonialismo, Não bastava então retirar riquezas naturais ou talvez capturar pessoas para o trabalho escravo. Seria então interessante dividir o continente africano. E esse total desrespeito ele foi visto pelo restante da humanidade, onde a informação ainda chegava, porque nós falamos de século XIX, com um profundo desprezo. Mas ninguém poderia fazer nada. Nós tínhamos como grandes potências econômicas e militares da época a Inglaterra e a França. Mas não foram só elas que participaram dessa partilha. Nós tivemos a partilha envolvendo também a Bélgica, a Alemanha, a França, eu já acabei de citar, já ia citar de novo. A Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, a própria Espanha, Portugal tiveram envolvimento direto com essa partilha do continente africano. Pois bem, alguns dos itens que eu vou trazer para vocês é que algumas características dessa partilha que acabaram culminando na Primeira Guerra Mundial devem ser levadas em consideração. Primeiro, a Inglaterra ela tentou capturar o que ela considerava terras mais férteis, produtivas ou estratégicas do ponto de vista geopolítico. Sim, já se trabalhava muito bem com a ideia de geopolítica. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A Inglaterra ela ficou com terras que equivalem ao Egito, à Suazilândia, enfim, também aí para citar a Serra Leoa, que também tem um contexto interessante mostrado no filme Diamante de Sangue, eu recomendo, é um filme bastante interessante. A França ficou com os países como Marrocos, Argélia, Mauritânia, também bastante ligado ao norte do continente. A Alemanha, que saiu insatisfeita dessa partilha para depois partir para a culminância da Primeira Guerra Mundial, ficou com Camarões, por exemplo, e Togo. A Bélgica ficou apenas com o Congo belga, apesar da história do Congo belga ser uma história bem triste, dá para relatar em outro episódio. A Espanha ficou com o Marrocos espanhol, uma pequena divisa, e outros 2 territórios. A Itália, mais conhecido, ficou com a Líbia, e também Portugal ficou com Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa, na época assim denominada. Só para nós termos e levarmos em consideração, alguns países ficaram bastante insatisfeitos. Dentre eles, Alemanha e Itália, que foram cabeças da Primeira Guerra Mundial, conseguindo aí outros aliados posteriormente. Esse processo de independência dos países africanos, aí que acaba surgindo em meados do século XX, acabou gerando problemas envolvendo fronteiras e também limites geográficos. As tribos que lideravam e desejavam independência já não sabiam mais como delimitar suas terras. E uma confusão, instauração de estados nacionais acabou culminando em vários conflitos civis nacionais. Só para nós citarmos, nós tivemos guerras duradouras na Serra Leoa, nós tivemos guerras duradouras na Somália, nós tivemos guerras duradouras em várias nações do continente africano. Assim como no Congo também, para citar, na Angola. São poucos países do continente africano que não passaram por episódios envolvendo dramas na hora de limitar ou delimitar suas terras. Pois bem, gente, essa foi uma curta e rasa aula. Sugiro que vocês busquem mais conteúdos, principalmente na divisão que envolve a partilha da África, e também para entendermos que o neocolonialismo é um processo que foi considerado natural pelo simples desenvolvimento de grandes imperialismos. Claro, largando na frente a Inglaterra e a França, que eram potências que acabavam conquistando e invadindo grandes terras e grandes extensões por todo o planeta.
Valeu, gente! Mas lembre-se, antes de encerrar, última coisa, juro, lembre-se que essa partilha do continente africano foi tão danosa, ou tão nociva, melhor dizendo, quanto o próprio processo de escravidão e captação de escravos realizados por algumas potências. Lembre-se que a partilha do continente africano simplesmente foi uma divisão que posteriormente acabou culminando em independências descontroladas. Foram independências sem suporte algum, independências cujas lideranças não eram preparadas para delimitar e limitar fronteiras nacionais. Guerras civis acontecem e guerras civis aconteceram manchando todo o continente africano de sangue, infelizmente. Por isso a minha sugestão de qualquer um que deseja conhecer um pouquinho melhor a história de guerras civis, faça a leitura técnica do filme Diamante de Sangue. É um baita de um filme com Leonardo DiCaprio ilustrando todo o drama na extração de pedras preciosas, principalmente o diamante, na Serra Leoa. É um filme que se passa em 1996, um filme bastante interessante, colocando também em jogo a presença de rebeldes que desejam dominar um país completamente arrasado. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Curta e compartilhe esse conteúdo.